Olá, boa tarde. Eu sou a psicóloga Nilvana Helena da Costa e estou continuando a apresentação do livro Organização Sem Medo. Nós tivemos uma apresentação já das páginas iniciais e vamos continuar agora. O que eu quero esclarecer que eu fiz um resumo. Tudo que eu estarei falando aqui não são minhas impressões nem minhas ideias, são as ideias do livro, né? Da Amy Edmondson, que escreveu esse livro. Então, é um resumo da Organização Sem Medo que fala sobre segurança psicológica. Então, ela traz a Amy a questão do silêncio dentro das organizações e como que esse silêncio pode ser perigoso. Aí ela dá um exemplo, né, de que em 2001, o ônibus espacial Columbia, não sei se vocês lembram, na hora da saída dele, um dos engenheiros viu uma imagem que parecia que havia um deslocamento de uma peça, uma peça soltou. Só que a imagem era muito difícil, não dava para ver direito. Ele tentou aumentar, olhou os outros vídeos e não dava. E pediu para o chefe dele pedir, então, imagens de satélite para poder olhar direito o que tinha acontecido na saída do ônibus espacial. Mas o chefe achou desnecessário, que não tinha nada que ficar olhando isso e tudo mais, e aí então ele deixou passar. E o que que aconteceu é que no retorno do ônibus espacial, na entrada novamente na Terra, ele acabou explodindo e matou várias pessoas, né? E aí, perguntado depois para o engenheiro, ele fala que ele não podia falar porque ele estava abaixo da hierarquia. Então, ele não podia discutir com o chefe por causa da hierarquia. Aí ela traz também, em 1977, a colisão de dois Boeings que mataram 583 pessoas. E esses dois Boeing estavam na pista. Um ia sair primeiro que o outro, só que o piloto estava do lado do piloto um chefe dele, um engenheiro oficial que tinha inclusive treinado o piloto. E esse chefe, né, mandou ele seguir, o primeiro oficial mandou ele seguir, e ele estava com dúvida, ele achava que não estava na hora de seguir, mas ele falou: não, vamos, vamos, pode ir, tá. E aí ele acabou indo, e acabou batendo no outro, na hora que ele foi decolar, ele bateu no outro e morreram 583 pessoas. Aí ela diz, né, que a influência psicológica da hierarquia é tal ponto inexorável que mesmo quando suas vidas estavam em risco, sem mencionar a vida dos outros, o primeiro oficial e o engenheiro do voo não rejeitaram a autoridade de seu capitão. Então, essa questão do silêncio que é perigoso, né? E aí ela traz também, né, que as pessoas às vezes falam que a pessoa devia ter mais coragem para poder falar. O que você falou? Você poderia ter mais coragem. Mas ela traz que, assim, estimular as pessoas a falarem abertamente porque é a coisa certa a fazer depende de um argumento ético, mas não é estratégia para garantir bons resultados. E ela fala que insistir em atos de coragem coloca bônus sobre os indivíduos sem criar condições em que a expectativa é suscetível de ser cumprida. Então, às vezes a pessoa fala assim: ah, mas você não, o outro não teve coragem de falar. Não é questão de ter coragem, é a questão do ambiente. Porque quando você levanta, né, a questão da coragem, você está quase que responsabilizando o indivíduo por toda a falha, sendo que não, ele não é o responsável por toda a falha, né? É o sistema de hierarquias, de silêncio, que não possibilitou que ele
falasse, né? Não deu segurança para que ele se manifestasse. Ô, Aí Nil, pode falar. é, e existe também uma. A pessoa é tão submissa que ela podia simplesmente não dar parte no avião, sem falar que não ia poder sair, né? E o outro ia insistir, ele falou assim, eu tô conseguindo sair, só um instante, estou conseguindo. Porque ele tinha certeza que se saísse colidir com o outro, né? Ele tinha certeza, mas apesar disso, ele não foi capaz de evitar, Porque o por causa capitão da autoridade, né, que do outro. está, que estava do lado dele. Então é isso, né? A pessoa precisa ter essa coragem, né, É, de, é, de fazer o que ele tem certeza, porque o outro, apesar de ter essa autoridade, ele não está no lugar dele ali, né? Ele está é. do lado. Ele não tem a visão que a pessoa que está pilotando tem. Não, no caso desse voo, o capitão estava dentro do avião, estava do lado dele, tinha a mesma visão. Só que o capitão achou que era a autoridade maior, achou que ele deveria ir. E estava do lado dele e ele achava que tinha que esperar ainda um pouco mais. Mas o capitão, que era a autoridade, e aí ele resolveu cumprir a autoridade, a hierarquia, né? E sabendo que aí, ia, sabendo que ia colidir, né? Ele estava não, sabendo. ele não tinha certeza que não ia colidir, né? Mas ele tinha o A entendimento que devia, possibilidade. e o entendimento de que deveria esperar, né? Que ainda não estava totalmente seguro. Mas, e aí ele foi. E aí são esses erros que a segurança psicológica fala, né? Então, Aí considerando ela que conta também o caso em 1994, uma mulher, Betsy Lehman, ela estava fazendo tratamento de câncer. O médico falou que ela deveria se internar para tomar o medicamento durante 4 dias, porque a quantidade dada durante cada período de 24 horas era extremamente letal. Então, ela ia tomar uma dose de medicamento por dia, que era muito forte, ela precisava tomar isso internada. Só sei que o hospital deu as 4 doses, dos 4 dias, num dia só. Ela tomou uma dose única, 4 vezes maior do que ela poderia estar tomando, né? Então e ela acabou falecendo com esse caso. E um fica culpando o outro, né? Então ela fala, a AME fala que na medicina a autoridade é bem compreendida e fortemente ligada ao lugar que se ocupa em uma hierarquia rigorosa. verdade. Uma linha direta de comando em que cada um sabe seu lugar. Leva todo mundo a acreditar que a pessoa no topo sabe mais. Então, o médico que tem mais tempo de serviço é ele que sabe mais do que aquele enfermeiro. Então, essa hierarquia, ela pode ser nociva, né? Porque pode trazer problema sério. Uai, não está descendo? Pode clicar na setinha para o lado, acho que vai, ou setinha para baixo. É, setinha No, para no- baixo. no teclado mesmo. Aí, É. Foi. Então, a cultura do silêncio, né? Deixa eu ver se foi certo. Foi. A cultura do silêncio não é somente a que inibe falar abertamente, mas aquela em que as pessoas falham em ouvir com cuidado que os que falam abertamente, especialmente quando estão trazendo notícias desagradáveis. Aí ela levanta que é necessário
a cultura do ouvir. Então, ela traz o caso também que de 2011, aquele terremoto no Japão, da usina nuclear de Fukushima. Em 2006, o professor Katsuhiko Ishibashi, sei lá, encarregado de revisar as diretrizes nacionais à resistência a terremoto das usinas nucleares do país. Ele disse que a não ser que medidas radicais fossem tomadas naquele momento para reduzir a vulnerabilidade das usinas nucleares aos terremotos, o Japão poderia vivenciar uma verdadeira catástrofe nuclear em um futuro próximo, incluindo uma causada por tsunami. E ele fez esse relatório, ele era professor, ele foi contratado para isso, mas ninguém deu ouvidos a ele. Algumas pessoas falaram que ele estava exagerando, porque só que o Japão, os últimos terremotos que teve, o tsunami, alcançava 7 metros e ele estava querendo construir um de, sei lá, 15 metros ou 13 metros, que isso não aconteceria. Ele publicou no jornal que assim poderia acontecer uma catástrofe no Japão se não fossem tomadas medidas de segurança e não foram tomadas, e aí teve aquele resultado do tsunami, que teve aquela tragédia na usina nuclear de Fukushima. Outros casos, né? Aí, esse caso, né, em 2011, o escritório da Uber, eu acho que é a Susan Fowler, no primeiro dia de trabalho dela, ela recebeu um e-mail do gerente que estava procurando mulheres para fazer sexo. Então, ela entrou com o processo, mas foi assim muito complicado, porque a cultura de lá era que estava tudo bem. Não, ele está só falando isso, não liga para ele, não, ele está, não deu ouvidos, né? Então, era uma cultura de silêncio. Quando as pessoas falham em falar abertamente sobre suas preocupações ou perguntas, a segurança psicológica dos clientes ou funcionários está em risco, algumas vezes levando a perdas trágicas de vida. E a confiança excessiva na autoridade é um fator de risco na segurança psicológica e física. A cultura do silêncio é uma cultura perigosa. E ela então propõe um local de trabalho sem medo, né? Então ela fala que talvez um local sem medo seja impossível. As pessoas têm uma aversão natural a perder seu prestígio aos olhos dos colegas e chefes. Nesse sentido, a organização sem medo é algo para se tentar continuamente e não para alcançar de uma vez por todas. É uma jornada dinâmica e interminável. Locais de trabalho em que funcionários sabem que sua contribuição é valorizada criam novas possibilidades de comprometimento autêntico e desempenho brilhante. Criam locais de trabalho que despertam o melhor das pessoas. Aí ela trouxe mais outros casos, né, que ela vem trazendo muitos exemplos. Um é da Pixar, que é aquela empresa de filmes, né? Ela fez vários filmes, inclusive vários deles ganharam Oscars, diversos dele. E a Pixar ela produziu 19 longas-metragens, todos eles com triunfo comercial e de crítica. E acredita-se o sucesso do estúdio, em parte, à franqueza, sincera ou honestidade, contar a verdade e a ausência de reservas. Quando a franqueza é parte da cultura do local de trabalho, as pessoas não sentem silenciadas. Elas não guardam o que pensam para ti. Então, na Pixar, eles têm um exercício que eles chamam Brain Trust, que é confiança no cérebro. Mas esse Brain Trust tem regras, né? O primeiro é o retorno deve ser construtivo e sobre o projeto. Então, eles vão, um cara cria um desenho lá maluco, vamos pensar naquele é, é,
Troy, como é que chama aquele Toy filme? Story. E, e aí, com umas histórias muito estranhas, aí todo mundo assiste e vai fazer uma crítica sincera. Agora, essa crítica, ela não pode ser à pessoa, ela tem que ser ao filme, e o cineasta, no caso, ele não pode ser defensivo ou levar a crítica para o lado pessoal, e deve estar sempre pronto para ouvir a verdade. Os comentários são sugestões e não prescrições, não existem funções de cima para baixo ou ao contrário. O retorno franco não é um te peguei, mas deve vir de um lugar de empatia. Então, se você vai fazer uma crítica ao trabalho da pessoa, com esse sentido empático e não daquele assim, tá vendo? Errei, te peguei, fez uma coisa errada. Então, Nil, esse é um caso interessante, né? Porque, assim, é uma dificuldade imensa nas empresas, né? Essa questão da impessoalidade ali, né? Então, assim, as pessoas levam muitas coisas para o lado pessoal e poucas questões profissionais, né? Então, assim, se você faz em certos ambientes uma crítica àquela situação ou o que foi colocado, a pessoa pensa que você está contra ela e não contra o que foi colocado ou ponderando sobre o que foi colocado, né? E aí, Uhum, com relação a essa te peguei e tal, eu vejo muito isso e isso se repete também em outros contextos, em relação às crianças, né? Sabe quando numa sala de aula alguém faz algo que não é para fazer? Por exemplo, tá conversando, aí um coleguinha chega e fala: Ô fulano, para com isso! Ô, faz uhum, silêncio e tal. O que que é isso? Muitas vezes não é porque ele quer realmente que o colega faça silêncio. Às vezes ele quer diminuir o colega por meio do que ele está fazendo de errado. E assim, uhum. diminuindo o colega, ele se sobrepõe, né? Ele se sente acima, né? Sem ter que fazer um esforço de evolução. Ele reduz o colega, ele aqui já está acima dos outros, né? Dos demais. Isso acontece muitas vezes em empresas, né? Sobretudo também considerando que muitas vezes isso é recompensado por meio de promoções, ou algo nesse sentido, né? Então, assim, a pessoa às vezes tendo esse tipo de comportamento, humilhando os outros ou coisa assim, que a gente fala sobre passar por cima dos outros, ele vai conseguindo promoções, conseguindo galgar novos lugares nas empresas e isso vai fomentando esse tipo de comportamento, né, que a gente sabe que não é adequado, né? E as empresas perdem É, com isso, né, quando não tem uma cultura bem estabelecida, né? e o que ela fala é justamente isso, que esse é uma cultura, mas essa cultura está completamente equivocada. Sabe, pelos exemplos que ela traz, assim, toda empresa que tem essa cultura de não ouvir, de não levar em consideração o outro e de crítica muito grande, ela tem um resultado, ao final, o resultado não é bom, não é o que é esperado, porque as pessoas não vão dar o que elas têm para dar, porque elas vão ficar com medo, vão ficar receosas, vão ficar inibidas, né? Então, ela traz muito exemplo aqui. Disso, né? E você está certo em dizer essa questão da cultura, né? De como que isso vem do aprendizado desde lá de baixo, né? E aí, continuando aqui falar da Pixar, né? O CEO fala como que é importante escolher que fazem você pensar com mais inteligência, escolher pessoas que fazem você pensar com mais inteligência e colocar várias soluções à mesa em um curto espaço de tempo. Então, quando você faz essa crítica à obra e não à pessoa, né, mas uma crítica construtiva, você estará ajudando, dentro dessa perspectiva, ajudando a pessoa a pensar com mais inteligência e criar mais soluções na mesa, várias soluções e colocá-las na mesa em curto espaço de tempo. Isto é a essência de por que a segurança psicológica é crucial para inovação e progresso. O Brain Trust vê o risco e a falha como partes necessárias para o processo criativo. Compara o processo de fazer um filme com o de aprender a andar de bicicleta. Ninguém aprende como pedalar graciosamente sem cair algumas vezes. E eles têm uma ideia também de que, assim,
Se ninguém critica o filme no início, se eles não têm esse trabalho de crítica, é, o filme pode ficar pronto e na hora de ir para o mercado ninguém gostar. Não ter lucro nenhum, ter um monte de defeito, um monte de crítica. Então, para eles é mais lucrativo criticar, cortar coisa no início, mudar tudo que precisar, mudar de rumo, durante o processo, do que chegar ao final. Uhum. E Ó, aí, esse Giovana, Catmull, que é o CEO da Pixar, ele acredita que sem liberdade de falhar, as pessoas vão esconder e repetir algo seguro que já foi bom o suficiente no passado. Seu trabalho vai ser derivado, não inovador. Eu achei isso tão ilegal, tão bacana. Então, se as pessoas elas não têm liberdade para falar, elas vão falhar, elas vão repetir algo que estava seguro, que elas já fizeram, e não vão criar, né? O trabalho dela vai ser derivado e não inovador. Vai ser derivado das experiências passadas e não vai inovar nada. Diz que falhar dói. Abraçar a falha é muito mais fácil na teoria que na prática. Para descomplicar as partes boas e más da falha, diz ele, temos de reconhecer tanto a realidade da dor e o benefício do crescimento resultante. Aí ela fala mais sobre a Nivana, falha, né? Que Nivana, precisa. ô, Oi. Nivana, essa questão tem empresas que a cultura da empresa, eles valorizam fofoca, valorizam X9, que eu acho que chama um negocinho, que entrega as pessoas, e isso causa medo e pânico na empresa. Então, quando a gente for trabalhar isso aí nas empresas, baseado na NR1, se trabalhar do nível gerencial para cima, supervisão, Uhum. chefe de turma, tipo assim, o que chama mestre de obra, de acordo com a hierarquia da empresa, gerente, diretor, para eles começarem a entender essa cultura da, da psicologia, da organização sem medo, que é uma coisa É. que não é fácil, como ela falou, não é de uma vez, é aos poucos. É mudar a cultura é uma das coisas mais difíceis que tem, mas não é impossível. E ela fala que isso tem que ser todo dia. Não é você vai lá na empresa, faz um trabalho, coisa, porque aquilo com o tempo vai voltando novamente. Tem que ser uma coisa assim, constante. Então ele fala mais, né, que precisamos entender a falha não como algo a temer ou tentar evitar, mas como parte natural de aprendizado e exploração. O CEO também, o Catmull, diz, né, para os líderes. A estratégia de tentar evitar a falha, superando-a, condena-o à falha. A falha pode sair caro. A Pixar procurou institucionalizar. Depois eu vou consertar esse negócio aqui. Desconectar o medo e a falha, criando um ambiente no qual a segurança psicológica é alta a ponto de um erro cometido não insuflar medo nos corações dos funcionários. E aí ele diz que a única razão para admitir um diretor é se ele tiver claramente perdido a confiança em sua equipe ou tiver recebido o retorno construtivo durante uma reunião de Brain Trust e se recusar, né, a trabalhar com base nele por um período prolongado. Então, se ele não aceita crítica e não quer mudar, aí sim essa pessoa vai ser dispensada. Seja um não conhecedor. Esse é um outro caso também que ela traz, muito interessante, é de ela chama Eileen Fisher. Ela chama essa mulher a si mesmo de não conhecedor. Ela inaugurou sua atual famosa marca de roupa em 1934, quando não sabia costurar e sabia pouco sobre moda ou negócios. Hoje é um exemplo de vulnerabilidade e humildade que ajuda a criar segurança psicológica no local de trabalho. Ela fala com honestidade sobre suas dificuldades e medos. Hoje opera 70 lojas varejistas que geram entre 400 a 500 milhões de dólares, que geraram, né, em 2016.
Disse uma ouvinte natural, o que ajuda a fazer do não saber um traço positivo. Quando você não sabe, de fato, quando você não sabe, está de fato ouvindo com intensidade as pessoas que querem ajudá-lo. Então, ela dizia que ainda pessoas se sentem seguras em explorar suas próprias ideias, em vez de acharem que precisam apenas fazer o que você diz para elas fazerem. Então, quando você pede ajuda para outra pessoa, para o funcionário e tudo, e assim, e ouve com coração e com humildade que ela está falando aqui, eles gostam de sugerir, né? Então, nas reuniões dela, ela fazia reunião em círculo, que era a primeira intenção é de minimizar a hierarquia. Depois, ela tinha vamos supor assim, aqui uma régua, né? Tinha um objeto que a pessoa que estava falando, aquela pessoa que estava segurando o objeto, era aquela pessoa que estava falando. Então, quando ela falava, todo mundo ouvia e ninguém podia falar antes. Então, ela era ouvida plenamente, não tinha interrupção enquanto elas estavam falando, só depois que aí trocavam ideias, né? E então as ideias principais que ela traz, né, locais de trabalho caracterizados por franqueza podem oferecer imensas vantagens para criatividade, aprendizado e inovação. Líderes dispostos a dizer eu não sei têm um papel surpreendentemente eficaz ao envolver corações e mentes dos funcionários. Criar um ambiente que valoriza os rendimentos dos funcionários beneficia em comprometimento, solução de problemas e de desempenho. O funcionário ele vai se dar muito mais, né? Aí ela traz aqui o caso daquele aterrissagem do Airbus no Rio Hudson. Vocês lembram que tem até um filme famoso aí? E aí ela conta, né, que o piloto e o copiloto na hora que eles viram que um pássaro bateu na aeronave, né, que sugou ali, eles já sabiam que ia dar problema. E aí o comandante segurou o avião e falou: o avião é meu. Tipo assim, deixa comigo. E o copiloto falou assim: o avião é seu. Então, eles foram em harmonia. Tudo que um pediu, o outro está fazendo. Não houve briga de poder, nem eu que sei, nem aquele negócio. Um foi apoiando o outro e dando força. Aí trouxeram a- o pessoal as aeromoças também, de serviço também, foram entrando em harmonia. Então, o que que provocou o avião aterrissar de forma tranquila ali, né, que sem nenhuma morte, foi justamente a junção, né, de cada um sabia o que fazer e um deu a liberdade para o outro e ouviu o outro na sua ação, né, na sua atividade. Né? E isso é importante, essa sintonia, essa sincronicidade de trabalho. E aí ele volta também a trazer a questão do Fukushima, da usina nuclear de Fukushima. Depois que houve o terremoto, que teve aquele problema todo, o superintendente da usina, ele abriu também a transparência total para os funcionários. Ele escrevia num quadro, não sei se vocês viram o documentário que tem na Netflix que fala sobre Fukushima, muito interessante. Ele criou um quadro lá onde que ele punha o risco de todo mundo, qual que eram os perigos, que eles tinham para fazer, que eles tinham de ferramentas, que não tinha. Então, assim, quem decidia eram os funcionários. Que ele assim, eu não posso arriscar a vida de ninguém sem que eles saibam que eles estão arriscando a vida de verdade. E aí ele colocou todos os problemas ali, ele ia anotando as informações no quadro para todos eles verem.
à medida que elas iam chegando, né? E eles conseguiram coisas assim inéditas porque eles trabalharam em harmonia. Foi todo mundo tentar ajudar a salvar a, a usina de um desastre maior, né? Então, assim, e foi justamente isso, a transparência e a liberdade que cada um tinha, cada funcionário tinha de trabalhar ou não naquela situação perigosa, sabe? Sem problemas nenhuma. Então, ó, aqui, na verdade, ele permitiu aos homens que tomassem suas próprias decisões sobre o que queriam ajudar no que seria uma missão perigosa. Aí traz algumas lições, né? Comunicação clara, direta e franca é um aspecto importante para a redução de acidentes. Um propósito convincente da empresa, aliada a uma liderança afetuosa, motiva as pessoas a fazerem o impossível para o que for preciso, a fim de garantir práticas de trabalho segura e dignidade do funcionário. A segurança do trabalhador começa com encorajar e reforçar que funcionários falem abertamente sobre perigos e outras preocupações, criando uma organização sem medo, fazendo acontecer. Ela conta também, traz um caso no Hospital Children's, que a proposta era ter 100% de segurança dos pacientes. Porque essa pesquisa da Amy, eu falei da outra vez, que ela começou, né, a tentar para a segurança psicológica, foi através de uma pesquisa um trabalho que ela foi fazer num hospital porque para um levantamento de falhas, né, dentro dos hospitais, e aí depois disso que ela descobriu que a questão era a segurança psicológica. Havia falhas, muitas, porque as pessoas, a maioria dos funcionários e dos setores do hospital não sentiu insegurança de falar por causa da hierarquia, né? Um médico, um diretor, ele tinha mais conhecimento, e às vezes o médico falava assim, mas eu sou o médico aqui, né? Então, a tendência era pensar que, quando as coisas davam errado, havia alguém para culpar. Precisava que enfermeiros e médicos estivessem dispostos abertamente para relatar erros, se fosse possível reduzir a incidência de danos. A organização tinha aceitado, havia tempo, que as coisas dão ocasionalmente errado. A tendência era de culpar pessoas e não a complexidade do sistema, que acontece normalmente é isso. Você culpa a pessoa e não a complexidade do sistema. E é isso, né? Esse hospital em particular, ela já tinha aceitado que assim, erros acontecem de tempos em tempos. E aí ela traz essa ferramenta, as ferramentas disso que ela sugere para que você trabalhe, instale, né, institucionalize a segurança psicológica na empresa. Na questão do hospital, primeiro ela conversou com grandes e pequenos grupos, mudou terminologia. Então, ela foi mudando o pensamento das pessoas com a terminologia. Por exemplo, em vez de falar que eles estavam investigando a questão de falhas, ela começou a falar que eles estavam fazendo um estudo. No lugar de erro ou acidente, ela falava que estava fazendo outra coisa. Então, eles estavam mudou as terminologias para que as pessoas se sentissem mais seguras. Aí fizeram inicialmente palestras que esclareciam sobre o atendimento hospitalar, como um sistema complexo e sujeito a erros, que aí era o enquadramento que ela estava fazendo. O objetivo era mudar a crença que o erro era a incompetência e não a complexidade. Falou dos objetivos: salvar vidas. E aí, outra ferramenta é convidando a participação. A equipe silenciou. Ela perguntou: estava tudo tão seguro quanto gostaria que tivesse? Porque quando ela foi convidando para as pessoas falharem da falha, ninguém queria falar, mesmo nessas reuniões iniciais. Então ela perguntou:
Quando você começou a trabalhar hoje, estava tudo seguro, do jeito que você acha que deveria estar? E aí as pessoas só começaram a falar. Ela criou grupos diversos para que toda a equipe fosse ouvida. Uma nova política, relato isento de culpa, respondendo de forma positiva, outra ferramenta. Como os líderes Viu? respondem quando. Oi? Só uma observação aí, que eu acho que é super interessante, né? Como que é colocado, né? E, e aí, assim, esse desenvolvimento da cultura da empresa nesse sentido é que é o maior desafio, né? Porque você Uhum, romper uma cultura de medo, né? De falta de confiança, né? É muito difícil, né? Porque é colocado já uma situação assim, a pessoa, esse medo da culpabilização, né? Enfim, eventualmente acontecem coisas assim, falas nas entrelinhas e que põe tudo por água abaixo. Por exemplo, um formulário em que a pessoa precisa, uma empresa, né? Que a pessoa precisava preencher um formulário para falar como que estava o ambiente da empresa, tá? Que a empresa precisaria fazer um diagnóstico e a partir desse diagnóstico ter um selo e a partir disso buscar, né, melhorar esse selo, essa nota, ok? A fala foi no sentido de que, olha, vocês devem responder sinceramente, tá? E respondam com carinho, né, para que a empresa tenha um selo bom. aham, Então, assim, respondam sinceramente o que a gente quer que vocês respondam, é. Para que a empresa tenha um selo bom, né? Já até pôs, para que que é? Tem que tem que falar. né? Então, assim, É, e depois você fala, não, não vocês dá. têm que responder sinceramente o que vocês realmente acham, mas já foi falado ali. E eu Uhum, acredito que até. Não é nem com forma de pressão, mas assim, sabe que a pessoa quer tanto que a empresa tenha um selo bom, que aí já põe por água abaixo todo o processo, porque se as pessoas não podem ser sinceras, você não vai ter o diagnóstico adequado, sem diagnóstico adequado, você não consegue tomar decisões para evoluir, né? Então, uma sinergia entre todos da equipe, principalmente os chefes, né? Os Olha só, lideranças, Bruno, né? eles poderiam, já que ia ter uma avaliação, eles poderiam fazer uma avaliação para eles, para que eles pudessem melhorar, né? Porque às vezes a empresa vai trabalhando com boa intenção, mas não faz essa autoavaliação. Então, uhum, a empresa podia fazer uma autoavaliação para eles, melhorar o que aparecesse de necessidade de melhora, né? Para quando for fazer uma avaliação dessa, uma outra, né? Para receber algum título, a empresa estaria pronta, né? Porque já vai pedir para a pessoa avaliar para receber o título, já está falando, não fale das suas observações que precisam melhorar, né? é. Fala só do que você concorda. E Pouco ainda tem uma isso. questão, né? É colocado, olha, vai ser sigiloso, ok? A resposta é Ah, sigilosa, mas você precisa colocar uma identificação para a gente saber que é realmente um funcionário que está respondendo. Olha, se você coloca uma Nossa, identificação, o risco de vazar existe. que Então, o que É, horrível. sinceramente? Hã? isso. Que horrível. E as certificações tem muito disso, né? Certificadores vão perguntando o que que faz. Não tem que fazer nada de errado. Tem que falar o que eles fazem, né? Só Uhum. simplesmente, só descrever o que fazem. E aí fica um tutu danado, todo mundo fica louco, aí fica todo mundo nervoso com as certificações. Porque não faz igual a Apple, não faz uma coisa antes, faz uma prévia, não ajuda as pessoas a a chegarem melhorar, né? melhorarem. Não melhora a comunicação antes e depois quer que elas falam como se tivesse É. tudo bem, Não, né? eu não estou nem falando que é para melhorar a comunicação, é para melhorar o processo mesmo. Uhum, Processo. A entendi. empresa fazer isso para melhorar o processo. Porque aí melhorando o processo,
na hora da outra avaliação já ia ser um resultado melhor, né? É, é isso mesmo. Exatamente. É Não só igual para cumprir norma, no né? nosso trabalho, né? A gente não está sempre estudando, fazendo curso, Uhum, né? A gente está sempre melhorando a nossa capacidade para melhorar, fazer um bom Uhum. atendimento. Ninguém forma em psicologia e pronto, né? É verdade. Você vai fazendo o curso, né? E mesmo essa questão do coach, também existe uma possibilidade de ir melhorando. A pessoa faz um curso de coach, mas a UNA dava pós-graduação de coach. Você lembra Ah, o de Bruno um fez. professor? Eu fiz lá. O Bruno fez pós-graduação. É. Então, a própria formação já vai oferecendo para a pessoa essa possibilidade de crescer, né, no conhecimento para trabalhar com coach. É. E só não é bom coach quem não quer ser, porque tem o ICF, que é uma certificadora internacional. Se alguém quiser ser um supra-sumo mesmo, vai no ICF, que é uma formação constante. Vai em grupo de estudo que nem o nosso, procura melhorar. Quanto tempo, né? No nosso caso, por exemplo, a gente tem 9 anos de grupo de estudo. Isso é uma coisa que é maravilhoso lá fora falar isso, né? Quer dizer, são pessoas que procuram estudar, evoluir, né? Que nem a psicologia. Quer dizer que o coach, porque o coach não tem um conselho, não tem nada disso, ele não quer dizer que seja um trabalho que deva fazer de qualquer maneira. Aí, os que fazem de qualquer maneira, todos já querem por terra. Os coaches bons vão ficar. Isso é uma coisa que é muito falado hoje nos grandes pessoas que trabalham com coach, que são certificados, que são pessoas, né? Eles vão ficar. Eu mesmo vou fazer um curso agora, semana que vem, lá na Serra da Gandarela, com uma coach internacional, a Rosângela Barcelos, que ela é o concurso, né, na Universidade de Harvard, ela é do ICF. Então, ela. A Rosângela é aquela, Não, a Rosângela é Barcelos. outra? A Rosângela também, a Rosângela que você está falando, é Pedrosa, da Fundação Dom Cabral, ela é Hum, também, com mais de 1.000 horas de atendimento de coach, ela é certificada, tem uma certificação máxima do ICF, e ela vai estar na turma como aluna, fazendo curso junto comigo lá. Ela vai estar na turma. E ela já é a bambambã, entendeu? Ela vai estar lá uhum, fazendo curso também. Então, com essa outra que é a Rosângela Barcelos de São Paulo. Então, a gente está sempre aprimorando. E uhum. ela fala que a E gente aí eu tem que falo assim, a aprimorar. Dulce vai estar lá também. Ela também é bam, bam, bam. Não, não, a Dulce, É, exatamente. eu vou lá Ô, aprender. Dulce, Ah, coloca no nosso grupo que vai ter esse curso, que o pessoal não faz porque não sabe. eu já, Acho que a Dulce colocou lá, mas eu coloquei no nosso grupo lá. Vai ser Uhum. a 17 de inscrição já outubro. acabou há muito tempo, né, Dulce? Não, não, Eu ainda não tem. vi, Tem? Ainda Ah, tem, tá. ainda tem ainda é, eu 3 não anos. vi, Dulce. Tem pouco tempo que você pôs? Tem mais tempo, mas eu posso repetir. É bom repetir, então. Vão ser 3 dias lá no Hotel Serra da Gandarela, entrar na quinta-feira. A gente vai descansar também, que o hotel é ó concurso, cheio de cascatas, maravilhoso. A gente vai tomar vinho também à noite e vai fazer o curso. Tem duas boas É, possibilidades. porque esse curso é para olhar para dentro da gente. É para fazer o currículo interior, para você melhorar como pessoa. Não é para você fazer, vou lá pegar uma certificação para aplicar no meu coach ou no meu cliente, não. Eu vou fazer para mim, para dentro de mim. É voltado para o intra. É muito legal. Vou tornar a colocar no nosso grupo. Tem 3 vagas ainda só agora, eu acho. Um Uhum, grupo de E, 12 pessoas. então, assim, Olha, como vocês comentaram, né, sobre os cursos, o constante aperfeiçoamento, né, como a gente faz internamente, né, no nosso grupo de estudos, né, é, eu penso até uma questão até de como a gente faz, tem falado aqui, né, a Nil tem apresentado essa questão da autocrítica, né,
enfim, do levantamento, do diagnóstico, de como a gente está, né? Às vezes é uma observação pessoal mesmo, né? É parar para avaliar os próprios atendimentos. A gente aqui tem, né? Eu sou sempre honrado, sempre falo isso, né, de fazer parte aqui do grupo, né? E que tem outras pessoas também para nos auxiliar, né? E em alguns momentos a gente mesmo, né? Parar um pouquinho e pensar, olha, que caminho que eu estou seguindo, com base no feedback, né? No retorno dos pacientes, né, dos clientes, estão seguindo, né? Estou conseguindo almejar, né? Aliás, estou conseguindo alcançar, né, o que eu estou almejando, enfim, os resultados, todo o procedimento, né, que é colocado. Então, isso é sempre importante, né? E muitas vezes isso é negligenciado, tanto em esfera pessoal quanto ah, profissional dentro das empresas, né? Então, a gente ter atenção a isso, eu acho que é super importante. E esse diagnóstico também leva, né? A gente procurar também outros cursos, a procurar esse aperfeiçoamento, né? É, Muito bom. então tá. Então vamos aqui continuar um pouquinho. Respondendo de forma positiva, né? Que é mais uma outra ferramenta. Como os líderes respondem quando as pessoas realmente falam com abertura? A reação produtiva deve ser agradecida, respeitosa e oferecer um caminho à frente. Como preparar o terreno para a segurança psicológica? Então, o enquadramento que ela falou ali, né? Reenquadrando a falha. Até que um líder, de maneira explícita e ativa, torne psicologicamente seguro, as pessoas automaticamente procurarão evitar a falha. Astro Teller, da Google, ele diz que eu não sou a favor da falha, sou a favor do aprendizado. Raquel Simons, aprender a aprender com a falha, desafios e imprevistas. Ela ensina que a falha não é um defeito, é um recurso. Eu achei isso aqui fantástico, sabe? Você compreender a falha como recurso. Uhum. E lá na Google, por exemplo, não sei se a gente vai ver isso aqui mais para frente, ou se eu já falei lá atrás, que eles estavam querendo compreender por que que alguns setores eram mais produtivos que o outro, estava tudo dando certo e outro. Eles fizeram um monte de treinamentos, chamaram pessoas para poder falar, consultoria, e ninguém conseguia entender o que que estava acontecendo. Até que acho que foi em 2016, eles leram um artigo sobre segurança psicológica, e aí que a coisa fechou, né? Que aquele grupo ou aquele setor em que havia segurança, as pessoas se sentiam mais confortáveis para poder falar sobre os erros, sobre as falhas, fazer a crítica, era aquele que mais progredia, mais harmonioso. Então, ela fala aqui que a falha desempenha uma variedade de papéis em diferentes tipos de trabalho. Tem as falhas evitáveis, por exemplo, desvios de procedimento recomendados que produzem resultados ruins. Por exemplo, falha em colocar o óculos de segurança. Isso é uma falha evitável. Tem as falhas complexas, que é uma inundação de um metrô, por exemplo, situações familiares no dia a dia que falham, né? E tem as Uhum. falhas inteligentes, são resultado de uma incursão cuidadosa em um novo território. Esclarecendo sobre as necessidades de voz, ela fala sobre três dimensões importantes para o enquadramento. Em certeza, lembra as pessoas que elas precisam estar curiosas e alertas para pegar indicadores iniciais de mudança na preferência do cliente em um novo mercado, na reação do paciente a uma droga ou nas tecnologias no horizonte. E ela fala esse exemplo aqui da incerteza, que ela trouxe também alguns casos, por exemplo, de uma empresa de celular que foi uma das primeiras.
que eu não sei onde que eu anotei, que é a empresa de celular, a Nokia. Vocês lembram da Nokia? Então, a Aham. Nokia ela finlandesa, não sei, ou norueguesa, e ela estava indo, né, lá na década de 1990, por aí, 90 e poucos, a Nokia estava assim, lá em cima. Só que eles começaram a perceber, os engenheiros e os funcionários, que estavam chegando outras tecnologias e que se a Nokia não tomasse providências para atualizar o sistema dela, ela não ia conseguir acompanhar. E o CEO dela, na época, era um CEO muito autoritário, não quis saber disso, não quis mudar em nada, falou que não tinha nada a ver. E aí eles foram perdendo mercado assim, perderam bilhões em pouco tempo. E acabou que a Nokia foi vendida, eu acho que é para a Apple, alguma coisa assim. E ela não deu conta por causa disso aqui. A tecnologia no horizonte e o novo mercado, que eles não conseguiram olhar para isso. Quer dizer, os engenheiros até estavam vendo, mas o CEO da empresa não queria ver. Então, essa questão da necessidade de voz, de você dar voz para desde lá o chão de fábrica até é, todo mundo da empresa para poder expressar muita coisa. Porque quanta coisa quem está vendo solução não é o cara lá do chão de fábrica, que sabe o que vai resolver aquela situação, né? A interdependência estimula conversas frequentes para descobrir o impacto que o trabalho tem sobre os outros e transmitir o impacto que o trabalho dos outros tem sobre eles. Quando os líderes enquadram o trabalho, estão enfatizando a necessidade de correr riscos interpessoais, como compartilhar ideias e preocupações. E o que está em jogo? Lembrar às pessoas que a vida humana está em jogo. E lembrar que a única coisa que está em risco é um ego ferido quando um experimento de laboratório não sai como esperado. Porque muitas vezes é isso, né? O ego ferido que faz com que a pessoa não queira mudar. O gerente fala, não, mas eu que mando, o médico também fala, não, mas eu que dei essa medicação, essa tá certa, é assim que você vai fazer, né? E aí, em um mundo onde os chefes têm as respostas e a autoridade absoluta como seu trabalho é julgado, faz sentido temer o chefe e pensar com muito cuidado sobre o que mostrar. O líder é obrigado a estabelecer a direção do trabalho, pedir colaborações relevantes para esclarecer e melhorar a direção geral que foi estabelecida e criar condições para o aprendizado contínuo para alcançar a excelência. Motivando esforço. Nilvana, deixa eu Oi. colocar uma coisa que é o seguinte. Quando você falou essa ideia sua agora, a gente pensa que as NRs, porque desde que eu trabalho nas empresas, tem NR8, NR10, NR11, todas voltadas para a segurança do trabalho, onde usar óculos de segurança, dar o treinamento, a gente tem que, a NR8 é para dar o treinamento para os subordinados, para as pessoas, obrigatoriamente, tem que assinar, receber certificado, que a pessoa está sabendo o risco e tudo mais. NR8. E agora que essa NR1 entrou nas NRs, é porque agora que eu estou entendendo bastante. Porque além de não usar óculos e ocasionar perda de um olho, não usar luva, ocasionar perda de uma mão, não dormir, fazer um espaço de 11 horas da direção dos motoristas, pode ficar com sono e pode trazer um problema na vida das pessoas. O psicológico também, a segurança psicológica, o burnout, o estresse, a ansiedade, que no Brasil é o primeiro lugar do mundo em ansiedade, uma coisa louca, né? Primeiro lugar no mundo em ansiedade é o Brasil. E aí não faz sentido não ter isso. E precisa de pessoas especializadas. Não é qualquer um que vai chegar lá e vai saber, não. É muito intangível, né? Não é usar um óculos, não é tirar o óculos, não é usar uma luva. É um negócio dentro da mente. Então, vai precisar de muito psicólogo. Eles estão falando muito que pode ser qualquer pessoa da área de RH, e é preciso de pessoa de treinamento, um coach qualificado
Não é qualquer um, pessoa com experiência para trabalhar nas NRs. Não é só psicólogo, não é só Uhum. médico, não. Lá é obrigado a ter um engenheiro da segurança, é obrigado a ter um médico de segurança, e agora vai ser obrigado a ter, pela NR1, uma pessoa que não necessariamente precisa ser psicólogo, mas tem que ter uma formação boa em desenvolvimento humano, que é, para dar um treinamento, para saber da empresa, e vai ser a pessoa, vai ser avaliada, tem que ser pessoa que tenha uma boa avaliação. O negócio vai ser sério. Por isso que não entrou agora em maio. Vai entrar só no maio que vem. Era para ter entrado em maio agora, né? É, não É, teve capacidade de entrar. Dulce, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, tudo bem, né, gente? tudo bem? Uma questão também que vai ser muito avaliada, essa questão psicossocial, que dentro das empresas, das organizações, o que que adoece os funcionários. Então, assim, muitos levantamentos de possíveis doenças, até ocupacionais, mas também doenças mentais, é, vai existir agora esse levantamento, que a NR1 também é difícil de implantar por isso, porque muitas organizações estão tendo que se organizar para poderem estar agindo adequadamente com os colaboradores delas, né? Porque tem muitas queixas, igual você falou, do burnout, de uma série de adoecimentos, ansiedade, tal, ocasionadas pelo próprio excesso do trabalho, ou mesmo uma atitude inadequada de um gestor, um trabalho ineficaz de uma equipe, né, entre os relacionamento interpessoal. Então, isso também entra na NR1 agora. Hum. É, legal. A gente pode depois conversar, fazer um projeto juntas, né? Uhum. Motivando esforço. Enfatizar um senso de propósito é outro elemento principal para preparar o terreno para a segurança psicológica. Líderes que lembram as pessoas por que o que elas fazem é importante ajudam a criar a energia que os conduz para momentos desafiantes. Nossa necessidade primária de sentir propósito e sentido em nossas vidas, inclusive no trabalho, tem sido demonstrada por numerosos estudos em psicologia. Como solicitar participação para que as pessoas respondam. Esse livro, gente, aqui também, eu não coloquei aqui no nosso resumo, porque é muito grande, mas ele tem questionário, ele tem um monte de coisa de exemplo que a gente pode usar para fazer um levantamento dentro da empresa de sugestão, tá? Isso aqui é só uma parte do que ela propõe. O objetivo aqui é baixar o que normalmente é uma barreira muito alta para o que é considerado uma participação apropriada. Ao perceber que a autoproteção é natural, a solicitação a participar deve ser muito clara se as pessoas vão escolher se comprometer em vez de não se arriscar. Então, tá vendo? Ela fala que assim, a autoproteção é natural. Então, se ela não tem segurança para falar, a pessoa vai ficar com medo de perder o emprego, né, de ser rebaixada, de ser criticada, porque ela vai se proteger. Então, isso é isso é natural. Comportamentos desejáveis. Humildade situacional. A conclusão é que ninguém quer correr o risco interpessoal de impor ideias quando o chefe parece pensar que ele ou ela sabe de tudo. Uma mentalidade de aprendizado que mistura humildade e curiosidade reduz esse risco. Humildade é o simples reconhecimento de que você não tem todas as respostas e que, certamente, não tem bola de cristal. Líderes que são acessíveis e disponíveis, que reconhecem sua falibilidade e que solicitam proativamente a contribuição dos outros, podem fazer muito para estabelecer e reforçar segurança psicológica em suas organizações. Investigação proativa. Investigação é a sondagem proposital para aprender mais sobre um problema, situação, a pessoa. A habilidade fundamental está em cultivar interesse genuíno nas respostas dos outros.
Acreditamos que estamos vendo realidade, em vez de uma visão subjetiva da realidade. Como resultado, frequentemente falhamos em imaginar o que os outros estão vendo. Nós falhamos em ser curiosos, né? Então, aquele que chega achando que sabe tudo, ele falha em compreender o que, que o outro está vendo, né? Então, é isso. Nós falhamos em ser curiosos, projetando estruturas para contribuições. Implementar estruturas designadas para extrair contribuição do funcionário. Outra forma de destruir o medo interpessoal é através de estruturas de aprendizado de funcionário para funcionário. Todos são tanto aprendizes quanto professores. A cooperação, né, de um funcionário com o outro, em vez de competição, né? Em vez de competir, colaborar. Como respostas produtivamente são caracterizadas por três elementos. Como responder produtivamente à voz, não importa a qualidade dela. Expressando agradecimento. Carol Dweck observa a importância de elogiar as pessoas por seus esforços, não importando o resultado. Vocês lembram que a Carol Dweck, ela tem um documentário na Netflix falando sobre vulnerabilidade. O trabalho dela, ela tem um livro sobre vulnerabilidade e esse documentário dela, você põe Carol Dweck na Netflix, vai Posta, sair, posta no grupo, Nilvana, posta no grupo, por favor. tá. E é muito bacana esse documentário dela. Não é documentário, não é um trabalho que eles filmaram sobre ela, sobre o pensamento dela de vulnerabilidade. Quando as pessoas acreditam que seu desempenho é uma indicação de sua habilidade ou inteligência, elas ficam menos propensas a correr riscos, por medo de um resultado que poderia negar sua habilidade. Quando as pessoas acreditam que o desempenho reflete esforço e boa estratégia, elas ficam ávidas por tentar coisas novas e dispostas a perseverar apesar da adversidade e falha. Olha que legal, né? Então, quando você pensa que seu desempenho é indicação de habilidade e inteligência, você fica com medo de correr risco, né? Mas se acredita que o desempenho reflete esforço e boa estratégia, elas querem mudar, tentar novas coisas, estão dispostas a perseverar, né? Desestigmatizando a falha. Falha Bruno, precisa de colocar as pessoas sem o slide, não? Como é que faz isso? Para colocar todo mundo ali. desestigmatizando a falha. Falha é uma parte necessária da incerteza e da inovação, um subproduto natural da experimentação. Pessoas com desempenho eficaz produzem, aprendem com as lições de falhas inteligentes e as compartilham. Peraí, cadê a última? Isso. Então, essa é a última. Sancionando violações claras. A segurança psicológica é reforçada em vez de danificada por respostas justas e cuidadosas a comportamentos potencialmente perigosos, danosos ou negligentes. Aí ela cita um exemplo de um engenheiro da Google demitido por memorando de 10 páginas contra a postura da empresa. Então, assim, essa questão da segurança psicológica, ela fala que tem um limite, né? De você deixar a pessoa falar o que ela quer, mas assim, deixa que não comprometa realmente a empresa, né? Que seja para o crescimento, né? E não para a derrota dela, né? Uma resposta produtiva é preocupada com, uma resposta produtiva é preocupada com o impacto futuro. A punição envia uma mensagem poderosa e apropriada se os limites eram claros previamente. A lição diz: tudo bem cometer um erro e tudo bem ter uma opinião de que os outros não gostem,
desde que esteja disposto a aprender com as consequências, né? Então, é isso. Mas o livro ele traz muito mais coisa, ele traz quadro, questionários que você pode usar, que ela usou, né? Então, ele é bastante rico nessa questão da Vânia, pode tirar o segurança compartilhamento? psicológica. Nilvânia, pode tirar o Vou sair. compartilhamento? Tá, Melhor. isso. Muito É. obrigada. Então, gostei muito desse livro, sabe? Eu estava muito afim de estudar um pouco sobre segurança psicológica. Eu acho que ele deu para a gente uma ideia, mas tem muita coisa, tem muitos livros, muita coisa hoje em dia. E a segurança psicológica, na realidade, ela começou a ser estudada mesmo profundamente de 2016 para cá. Porque ela já haviam falado dela desde 1960, 70, falava de alguma coisa ou outra. Mas agora que ela tomou é, um, um seu lugar, né? Que ela tomou um destaque grande na questão do funcionamento da empresa. Gente, E dá licença, eu tenho uma reunião agora com a doutora Alia, que eu estou pondo meu nome lá. Eu vou precisar sair. Ok, então legal. Um tá, eu acho abraço. que foi legal, já foi bom que acabaram as lâminas na hora, né? E É, aí foi a gente legal. Ô, vai. Nil,